Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu quero fazer com vocês os exercícios da aula 22, tá? Então a gente começou a trabalhar com exercícios desse na semana passada, a gente fez a teoria, né, que fala sobre secante, cossecante, cotangente, né? E tem mais exercícios para a gente praticar. Então eu queria que vocês pegassem para mim o livro de vocês, tá? O livro 2, na página 16, a gente vai fazer a aula 22, tá bom? E se não ficar muito longo esses exercícios, aí eu quero entrar na teoria da próxima aula, que a gente vai começar a falar, né, dos ângulos na circunferência e conhecer o radiano, que é uma outra maneira de marcar ângulos, tá bom? Vamos para outra câmera. Vamos lá então, pessoal. Fiz umas mudanças aqui, espero que vocês gostem, tá? Nós vamos fazer os exercícios dessa aula 22, tá bom? E o primeiro exercício, ele vai falar o seguinte, ó. Sendo x o ângulo agudo e o seno de x igual a 1/3. Seno de x igual a 1/3. Eu quero saber a tangente de x, tá? Então, falar que o ângulo é agudo é importante porque a gente sabe que o seno, o cosseno e a tangente vai ser sempre positivo no primeiro quadrante, tá? Então, esse é um assunto que a gente vai começar a desenvolver a partir da próxima aula. O que a gente pode fazer, ou como que a gente pode fazer esse exercício? Da primeira maneira, é a maneira algébrica, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai usar a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1. Tá? Você sabe que o seno é 1/3. Você substitui aqui. Então, vai ficar 1/3 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1. E vai calcular isso, né? Então, 1/3 ao quadrado vai dar 1/9. Mais cosseno ao quadrado, valendo 1. Vou continuar aqui, tá? E vou passar esse 1/9 para lá, subtraindo. E eu sei que o cosseno ao quadrado vai ser 1 menos 1/9. Eu vou tirar o mínimo, que é 9. Então, vai ficar aqui, 9, né? 9 dividido por 1 vai dar 9, vezes 1, 9. 9 menos 1 sobre 9. O cosseno ao quadrado de x vai dar 8 sobre 9. E aí você finaliza esse exercício, né, tirando a raiz. Então, o cosseno de x vai ser a raiz de 8 sobre 9, né? Você consegue tirar a raiz de 9, que é 3, e raiz de 8 dá para melhorar, que fica o 2 raiz de 2. Então, a resposta aqui, eu vou colocar aqui ao lado, que o cosseno de x vai ser 2 raiz de 2 sobre 3. Só que você vai argumentar assim comigo. Assim, Jaime, ele não pediu o cosseno, ele pediu a tangente. E a gente sabe que a tangente é seno sobre cosseno. Então, se você quiser copiar aqui, você pausa o vídeo, tá? Pode copiar. Eu vou colocar a resposta aqui, ó. Essa caneta aqui tá dura de apagar, tá? Então, eu sei que a tangente sai do seno sobre o cosseno. Então, se você substituir, ó, tangente vai ser 1/3 dividido pelo cosseno que a gente achou agora, que é o 2 raiz de 2 sobre 3. Eu posso simplificar. Isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de 2. Você racionaliza e chega na resposta final, tá? Então, ó, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Isso aqui vai dar, ó, raiz de 2 vezes 1, né? A sua tangente de x. Vai ficar raiz de 2 dividido por 2 vezes 2, que vai dar 4. Raiz de 2 sobre 4 é o valor da tangente de x. Bom, eu quero que você olhe bem para essa resolução, vê o tempo que a gente levou para fazer, tá? A minha sugestão, quando vocês estiverem no colegial, vai ser fazer isso muito mais rápido. Então, vamos ver uma outra resolução, tá? Eu até vou parar o vídeo aqui para poder apagar com calma. Deixa eu ver. Segunda maneira, e aqui eu mais indico vocês a fazerem, tá bom? Vocês vão pegar o valor de seno aqui, que é 1/3, e construir um triângulo auxiliar. Que é um triângulo retângulo.
que aqui vale x, e o seno vale 1/3, ou seja, o cateto oposto pela hipotenusa vale 1/3. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 3. Você, por Pitágoras, vai descobrir o valor desse terceiro lado. Então, vai ficar aqui, ó, 3 ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais o b ao quadrado. Tá? 9 é 1 mais o b ao quadrado. Meu b ao quadrado vale 8. E o b, portanto, raiz de 8. Que a gente viu agora há pouco, que é o 2 raiz de 2. Vamos escrever aqui, raiz de 8. Tá? O que eu quero mesmo? Tangente. Então, você vai colocar aqui, ó, a tangente de x vai ser igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. 1 sobre raiz de 8. Ou 1 sobre 2 raiz de 2. Mesma resposta, você racionaliza. Sua tangente de x vai valer raiz de 2 sobre 4. Mesmo jeito, muito mais simples, tá? Então, assim, se você for guardar uma maneira, as duas são importantes, mas aprenda a fazer essa daqui. É assim que eu vou querer que você faça lá no terceiro ano. Tá bom? Vou apagar a luz aqui para a gente fazer o 2. Exercício 2. Olha só. Mesma ideia, tá? Sabendo que o seno vale 3/5, então, ó, seno de x é igual a 3/5, e ele está entre 0 e 90 graus, ou seja, ele é um ângulo agudo, tá? Calcular. Eu quero saber o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. Eu coloquei numa prova esse ano essa questão, tá? Nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez agora há pouco. Eu vou criar um triângulo auxiliar. Eu acho que até a teoria passada a gente fez assim. Aqui vai ser o x. E eu vou falar que o seno é 3/5. Então, o cateto oposto eu vou chamar de 3. A hipotenusa eu vou chamar de 5. Tá? E aqui eu vou chamar de alguma letra. Vou chamar de b, a gente fez agora há pouco. Esse triângulo é famoso. Tá? Você pode, sim, aplicar Pitágoras. Mas, se você olhar bem, ele é o triângulo 3, 4, 5. Então, esse b aqui vale 4. Tá? Ó, vou fazer aqui do lado. Eu sei que 5 ao quadrado vai ser o 3 ao quadrado mais o b ao quadrado. 25 vai ser 9 mais o b ao quadrado. B ao quadrado vale 16. E seu b, então, mais ou menos 4. Mas como é um segmento, você vai usar o 4 como resposta. Tá? Você tem aí o triângulo 3, 4, 5. Bom, o que ele me pergunta? Né? Então, a gente já tem o seno. Ele pergunta o cosseno e pergunta a tangente. Tá. O inverso do seno, vocês me contaram que era a cossecante. O inverso do cosseno é a secante. O inverso da tangente é a cotangente de x. Então, eu acho assim, ó, o que vocês têm que fazer? Descobrir o seno, cosseno e tangente. Tá? Vamos lá? Seno daqui, 3/5. O cosseno, adjacente pela hipotenusa, 4/5. A tangente, oposto pelo adjacente, é 3/4. Né? Esses daqui são os inversos dele. Então, ó, o inverso de 3/5 é 5/3. O inverso de 4/5 é 5/4. O inverso de 3/4 vai ser o 4/3. Tudo bem? E a gente consegue acabar esse exercício. Beleza? Dá um pause aí, copia com calma e a gente vai fazer o 3. Pessoal, olha só. Exercício 3 eu já escrevi aqui. Tá? Ele me dá aqui, ó, o x entre 0 e 90, ou seja, o ângulo é agudo. Você não vai ter que pensar em positivo ou negativo. E ele fala que a tangente é raiz cúbica de 3. Eu quero saber o valor dessa expressão aqui, ó. Seno ao cubo mais cosseno ao cubo dividido por seno ao cubo menos cosseno ao cubo. Tá. Eu vou pensar o que a gente pode fazer. Me chama a atenção aqui ao cubo. E aqui ser raiz cúbica. Tá? Então, esse exercício, na minha opinião, é um exercício que a gente precisa conhecer a resolução. Se um dia cair no vestibular ou numa prova, fala assim, nossa, eu já fiz um exercício que usava essa ideia, vamos tentar. Tá? Então, assim, eu percebi esse padrão. O legal daqui, como esse cara é raiz cúbica, se eu passar para cá, eu posso passar ele ao cubo. Então, o que eu sei, né? Eu sei que a tangente de x é raiz cúbica de 3, ou que a tangente ao cubo de x
é igual a 3. Informação vai ser importante para a nossa resolução. Tá bom? E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu quero fazer que aqui apareça a tangente ao cubo. Que jeito? Tá? Vocês já me viram fazer isso na sala. Por exemplo, eu quero 27 sobre 5. Aí eu multiplico por 2 em cima e embaixo. Vai dar aqui, ó, 54 sobre 10. E eu consigo fazer o 5,4. Tá? De cabeça. Então, é uma estratégia que eu uso quando você multiplica e divide para o mesmo valor, você não muda o seu resultado. Então, eu vou usar essa ideia aqui. Tá? Mas é uma ideia, como eu falei, que não é minha. Eu conheci uma vez, talvez a primeira vez que eu resolvi esse exercício, e guardei isso até hoje. Tá? Então, o exercício que vai ter aqui no seu arquivo, na sua cabeça, né, de resoluções que eu conheço. Então, dividir por algum valor é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso desse valor. Tá? Então, quer dizer, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, eu vou fazer o quê? Aqui, ó, eu vou dividir por cosseno ao cubo de x. Nossa, Jaime, você pode fazer isso? Posso. Desde que eu faça isso em cima e embaixo. Isso eu tenho uma intenção. A minha intenção é fazer aparecer a tangente ao cubo de x. Olha só. Quando a gente vai fazer a próxima linha, e eu estou dividindo tudo por cosseno ao cubo, quanto que dá seno ao cubo por cosseno ao cubo? Seno por cosseno é tangente, né? Então isso aqui vai ficar tangente ao cubo de x. Mais, quanto que dá cosseno ao cubo por cosseno ao cubo? Dá 1. Dividido por seno ao cubo por cosseno ao cubo, você falou que é tangente ao cubo, menos cosseno ao cubo por cosseno ao cubo, menos 1. O que a gente faz agora? Você descobriu, tá, desta informação, que a tangente ao cubo eu posso trocar por 3. Então, aqui eu vou trocar por 3, e aqui eu vou trocar por 3. Isso aqui vai ficar, ó, 3 mais 1, dividido por 3 menos 1. Isso é a mesma coisa que 4 sobre 2. A minha resposta vai ser 2. Tá? Aprenda esse exercício. Ah, vai cair no vestibular? Não. Mas pode ser que caia. E se cair, você sabe fazer. Ah, quanto que eu tenho que guardar, professor? Tem que guardar isso aqui até o 3º ano. No vestibular, você tem que saber uma resolução dessa. Tá? Minha opinião. Bom, e a gente tem aqui um exercício 4. Deixa eu ver se é só mais esse. Né? Vamos apagar a luz aqui para fazer o 4. Olha só, pessoal, exercício 4, tá? Ele fala assim, ó, para determinar a altura de uma montanha, um topógrafo colocou-se com o seu teodolito a 300 metros da montanha. Posiciona um aparelho que lhe fornece a medida do ângulo de visada de parte do morro, igual a 60 graus. Tá aqui. Você vê que o desenho não é fiel ao ângulo, tá? Então, assim, a gente confia nos dados e não na figura. Tá aí a figura que eu fiz aqui, a do livro, né? Sabendo que o teodolito tem uma altura de 1,60 m, isso é importante, tá? Então, quer dizer, ele não está aqui no chão, ele está a 1,60 m do chão. E adotando raiz de... o topógrafo pode determinar a altura da montanha. E adotando raiz de 3 igual a 1,7, a altura determinada qual que é. Então, esse exercício é bem tranquilo relativo em relação aos outros, né? Eu quero saber a altura da montanha. Eu vou fazer aqui, ó, cateto oposto pelo adjacente, eu vou fazer por tangente. A tangente de 60 vai ser o H sobre 300. Tá? Tangente de 60, quanto que vale? Raiz de 3. Raiz de 3 é H sobre 300. Tá? Vou passar multiplicando. Eu sei que meu H mede 300 raiz de 3. Ele fala no texto que o raiz de 3 é 1,7. Então, você vai trocar, tá? Ó, raiz de 3, ou 300, vezes 1,7. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha conta aí. Então, 0,07 vezes 3, 21. E aqui, 0,03. Isso aqui, 5,100, uma casa, 510 metros, tá? Então, H, 510 metros. Vamos ver se tem essa resposta. Olha só. 510 é a letra A. Você vai seco nessa resposta. Só que tem um detalhe. A altura do negócio, né, do teodolito, é 1,60 m. Esse valor tem que ser somado a 510.
tá? Então, mais o 1,60, sua resposta vai ser 511,6 metros. Cuidado com detalhes assim nesse tipo de exercício. Ele fez um exercício fácil, ele quer pegar o distraído. Ele colocou a resposta que ele induz você a chegar, tá? Antes da resposta final. Tudo bem? Bom, é isso nossa aula. Eu estou decidindo ainda se a gente vai fazer a teoria da outra ou se a gente trabalha com exercício na nossa aula mesmo, tá bom, pessoal? E a gente já, deixa eu até fechar aqui, tá? Deixa eu... E é isso aí, a gente se vê na aula, tá bom? Um abração para vocês e até mais.